Olá, boa noite a você de casa. Hoje é dia 27 de setembro, quarta-feira, e vamos ver agora as notícias que serão destaque no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Chance de ataque de piranhas aumenta no período da vazante. Cefa apreende 362 mil litros de óleo diesel e garrafas PET de refrigerante em Óbidos. Mais de 50 toneladas de pescado já foram distribuídos para as famílias atendidas pela Pastoral da Criança. Reintegração de posse gera conflito na área industrial. E mais, veículo da imprensa é depredado durante a madrugada. Diretor-geral da Sentinela TV fala sobre o caso. Essas informações você vai conferir agora no jornal Sentinela Notícias, segunda edição desta quarta-feira, que já está começando. E boa noite a você de casa, desde já obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Você que nos assiste aqui pela Sentinela TV Canal 7, obrigada pela sua audiência. Nós vamos iniciar falando sobre as notícias regionais. Na época da vazante dos rios, elas costumam se aproximar das margens para a reprodução. E na hora de procurar alimento, acabou encontrando com os banhistas. Fora isso, tem também a questão dos alimentos que são despejados nos rios, mais um atrativo a mais para o animal. A reportagem é da Band Amazonas. Quem já foi atacada pelo peixe passou momentos de pânico no rio. Foi terrível. No caso, o que mais a gente se assusta mesmo é a quantidade de sangue que a gente acaba perdendo na lesão. E principalmente também porque mexe com o nosso psicológico, né? Mas dói muito, é aterrorizante mesmo o que passar por isso. Foi durante um banho na margem do Rio Negro, na região do Tarumã, que a Raniele foi mordida no calcanhar direito. Mesmo ferida, teve que lutar com o animal para soltar o pé dela. Quando viu, a lesão causada pela mordida foi profunda. A que me mordeu, ela não era tão nova. Eu acho que ela já era um pouco mais velha, porque dava para ver que a precisão dela no meu calcanhar foi muito grande. E ela não queria soltar. Então só foi eu dar um coice para trás que ela soltou. E foi por isso que ficou tão profunda, eu acho. Eu acho que foi devido a eu ter tentado realmente forçar que ela largasse. Existem mais de 30 espécies de piranha no Brasil. No Amazonas, são 12. As piranhas amarela, vermelha e preta são as mais encontradas por aqui. A preta é a maior delas, pode passar dos 40 centímetros de comprimento e é também a mais perigosa. Possui uma das mordidas mais fortes encontradas nos peixes ósseos. Seus dentes são como navalhas pontiagudas e de formato triangular, capazes de arrancar pedaços de tecido muscular. Ela tem dentes triangulares muito afiados, muito cortantes, e o encaixe da parte de cima e da parte de baixo da boca é perfeito. Eles se encaixam como os lados de uma tesoura. Então uma mordida de uma piranha arranca um pedaço e faz um ferimento muito limpo. Não sobra beiradinha, não sobra rebarba de pele e normalmente não tem casos de infecção, porque aquilo é retirado e não sobra nada, não tem contaminação. Mas ao mesmo tempo, ela morde rapidamente e consegue arrancar um pedaço grande. Então pode ter um dano grande de tecido, especialmente no calcanhar, numa parte do pé onde ela consegue abocanhar com mais eficiência. Segundo especialistas, as piranhas se reproduzem em águas calmas devido à construção de represas que diminuem a vazão dos rios, aumentando a população do cardume, o que favorece ainda mais o ataque aos banhistas nesses locais. A gente tem piranha nos rios e lagos da Amazônia o ano inteiro e tem isso na América do Sul todinha quase. E em todos os locais onde tem piranhas e tem banhistas, acabam acontecendo pequenos acidentes. Na maioria das vezes mordidas leves, de vez em quando um acidente um pouquinho mais sério com uma retirada de tecido mesmo. E na época de vazante do rio, elas costumam se aglomerar nas regiões de praia. Na Praia Dourada, na zona oeste de Manaus, pelo menos 3 pessoas foram atacadas. Esta banhista diz que nunca ouviu falar, mas tem medo de ser mordida. Diária, assim, que a gente sabe que tem mesmo, a gente procura não entrar na água. Sempre estando perto e evitar estar mais fundo, né? Sempre mais na parte do raso.
Devido ao perigo, redes de proteção foram colocadas para evitar a aproximação do peixe da margem. Nós pusemos a tela de proteção justamente em relação aos ataques, para que haja uma proteção para os clientes, para os banhistas que vêm aí, para que seja melhor, né? Para que o banhista ele tenha uma proteção em relação à sua integridade física. Jansen explica que as piranhas também têm papel importante na natureza, o de limpar os resíduos despejados na água. Por isso, todo cuidado é pouco. Onde tem bastante gente tomando banho, comendo coisas e atraindo piranhas, aumenta o risco. Mas as piranhas não são nenhum bandido da natureza, elas têm um papel super importante ao se alimentar desses peixes que estão aí moribundos ou doentes. Então não é por isso que a gente deva sair matando tudo que é piranha. A gente tem que tomar alguns cuidados e evitar locais com alta concentração de pessoas, de evitar jogar comida dentro d'água para não atrair as piranhas e aumentar esse risco de ataque. E falando das notícias locais, a Cefa apreendeu 362 mil litros de óleo diesel e garrafas PET de refrigerante em Óbidos. As embarcações foram averiguadas e em seguida liberadas. Veja a informação. Em uma fiscalização de rotina realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado, Cefa, em Óbidos, foram apreendidas uma balsa que transportava 362 mil litros de óleo diesel marítimo e uma balsa que saiu de Manaus com destino a Santarém com 8.300 garrafas PET de refrigerante. Segundo a Cefa, o combustível saiu de Santarém com destino a Faro, município localizado na fronteira com o estado do Amazonas. A carga tinha nota fiscal, porém o transportador não recolheu imposto sobre o frete, o que gerou auto de infração. Após a autuação, o imposto foi pago e a carga foi liberada. A apreensão das 8.300 garrafas PET de refrigerante resultou em um auto de infração. Somente uma parte da bebida tinha nota fiscal. Também nesse caso, foi feito o recolhimento de ICMS e a embarcação seguiu viagem. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no seu jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Mais de 50 toneladas de pescado já foram distribuídos para as famílias atendidas pela Pastoral da Criança. Reintegração de posse gera conflito na área industrial. E ainda, veículo da imprensa é depredado durante a madrugada. O diretor-geral da Sentinela TV falou sobre o caso. Essas notícias você vai ver logo após os nossos comerciais. Não saia daí que nós voltamos já. E voltando com a programação do jornal Sentinela Notícias, desde o início do projeto de doação simultânea, já foram doados mais de 50 toneladas a famílias atendidas pela Pastoral da Criança. O projeto terá previsão de finalizar em novembro. Veja. Aproximadamente 50 toneladas de pescado já foram distribuídos para as famílias atendidas pela Pastoral da Criança. Hoje, quarta-feira, a paróquia São Francisco e Santa Clara recebeu as doações. A distribuição é acompanhada por coordenadores da Pastoral da Criança, que separam o alimento que serão consumidos pelas famílias. A gente atende uma paróquia por dia, né? Hoje é quarta-feira, hoje é a vez da paróquia São Francisco e Santa Clara, onde nós vamos atender as comunidades que pertencem para essa paróquia, né? Que é a comunidade Santo Antônio, São Francisco, lá a escola da irmã Ivaldete, que é a Escola Bom Pastor. Lá o outro grupo que nós temos da Pastoral da Criança, que a gente chama de Frei Roberto, né? Então essas comunidades são atendidas hoje na quarta-feira pela entrega desse pescado.
Acho que são da Pastoral da Criança, acho que nós atendemos, e mesmo acho que não são, né, que moram na comunidade, também elas são beneficiadas com esse pescado. Oswaldo Procópio, presidente da CEPAMO, ressalta que até o mês de novembro o projeto distribuirá pescados às famílias em Óbidos. Hoje é o dia da paróquia São Francisco, né? Então estão sendo distribuídas para 5 paróquias até o momento, né? Então nós pretendemos distribuir para mais 3 de São Martinho de Lima ainda hoje, que nós tivemos bastante pescados, né? E nós não vamos ter tempo para levar para a zona rural esse peixe, né? Nós já temos, em termos de quantidade, nós já temos alcançando uma parte de 30% do nosso projeto, graças a Deus, né? E provavelmente hoje já temos ultrapassando essa quantidade já hoje. Quantas toneladas de peixe já foram distribuídos até agora? Até agora, mais ou menos, até a última soma que eu fiz, estava em 52 toneladas, né? E com mais essa de hoje deve dar mais 6 toneladas ainda hoje, graças a Deus. O projeto nós só podemos encerrar quando nós entregarmos todo o total de pescados, né? Mas então nossa vontade é quitar esse projeto. E mudando de assunto, houve conflito entre moradores e a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira durante uma reintegração de posse no Distrito Industrial. Casas de madeira e alvenaria foram demolidas. O clima foi bastante tenso. Acompanhe. Começou a demolição de casas e barracos em terrenos da área industrial no município. Na manhã desta quarta-feira foi dado cumprimento a um mandado de reintegração de posse auferido pelo juiz titular da comarca de Óbidos, Clemilton Salomão. Durante a demolição, houve conflito entre os moradores e a polícia militar. Algumas pessoas ficaram feridas e outras foram presas. Na área onde foram construídas as casas de alvenaria e de madeira, moram cerca de 500 famílias. Todo cumprimento de ordem judicial desse tipo, nós primeiro vemos antecipadamente, notificamos quem está na área, entregamos cópia, decisão para caso queira recorrer, e saiu a liminar para sair voluntariamente. Então aguardamos esse prazo, quase 25 dias, mais ou menos. E aí, quando não se cumpre uma ordem judicial voluntariamente, infelizmente é necessário o uso da força, né? É a primeira vez que eu vejo isso, né? Um ou dois partirem para cima, né? Como talvez, não sei se vocês filmaram o que aconteceu, a gente lamenta, mas a gente explicou para todo mundo, né? A liminar precisa ser cumprida. Por favor, vamos sair voluntariamente para evitar essas coisas. Então, nós estamos aqui já numa outra fase, em cumprimento com o auxílio da Força Policial. Nesta quarta-feira também, representantes de uma comissão de moradores da área participavam de uma tribuna popular na Câmara de Vereadores, justamente abordando sobre este assunto. A sessão foi interrompida quando souberam da demolição. No dia 31 de maio deste ano, o prefeito esteve na área e conversou com os moradores. Todos esperavam por uma solução e até mesmo a revogação da lei que institui a área do Distrito Industrial. Atualmente, cerca de 17 terrenos estão documentados. Hoje, 3 deles estão sendo devolvidos aos respectivos donos. No confronto com a polícia, o representante da comissão de moradores acabou sendo ferido no rosto. Emocionado, ele tentou explicar a situação. A posição de vereadores era que o prefeito criasse o projeto de lei e caminhasse a Câmara, para a Câmara fazer a votação, se ia permanecer o distrito ou não. Mas a negociação que o prefeito fez com a gente foi isso. Foi isso que ele colocou. Então a gente espera a justiça. E é isso. Esta outra moradora disse que no local existem famílias que vivem do lixão e não possuem emprego nem condições de adquirir um terreno. Eles esperam que o poder público tome uma decisão sobre a área já ocupada. Eu peço em nome do povo, em nome da comissão. Esta comissão não ganha nada, gente. Ela foi feita, pedido do prefeito, a nossa comissão de 7 pessoas. Nós não ganhamos nada para ajudar o povo, que eu também sou povo, né? Nós vamos à prefeitura, nós vamos ao setor de terra, nós vamos aos vereadores e até agora nada. Então nós queremos ajuda, nós pedimos socorro, nós temos filho,
nós precisamos de trabalho, nós precisamos de moradia, nós precisamos de algo melhor, né? Porque a maioria dessas pessoas aqui, ó, que invadiram essa área aqui, vivem do lixão, não tem emprego. Isso é fato, né? É verídico e é uma coisa muito triste para nós. A Polícia Militar, que foi chamada para dar apoio ao cumprimento da ordem judicial, disse que cumpriu com seu papel. O papel da polícia em si, estamos como apoio aos oficiais de justiça em cumprimento aí do mandado de reintegração de posse, com o objetivo de manter a ordem e o cumprimento do mandado de justiça, entendeu? E o papel nosso do ordenamento mesmo é zelar pela integridade física, tanto das pessoas que vêm trabalhar na situação, quanto dos oficiais de justiça e também da população externa. Teve um pequeno conflito, mas já foi sanada a situação, entendeu? Aí a população invadiu aí a propriedade onde estava ocorrendo aí a reintegração, e para tentar correr em cima do oficial de justiça, mas a gente, como estava no apoio externo, a gente entrou no terreno para resguardar a integridade física. Aí teve um pequeno atrito, mas sem danos maiores. Os vereadores Carlos Guimarães e Bico de Pato estiveram no local e conversaram com os moradores. Tem que cumprir a lei, né? Eu aqui também não estou instigando aqui invasão, apoiando nenhum tipo de irregularidade, mas infelizmente isso aqui não era para acontecer. Porque nesse caso aqui, se for para revogar a lei, que revogue a lei, né? E se não for, que dispense logo o pessoal. O prefeito tem que chegar e dizer, olha, não vai dar para revogar a lei, e a gente vai chegar junto com a população, né? E tá dizendo para cada um deles que não podemos fazer nada e que eles têm que sair da área, que realmente é uma área industrial, que ela é documentada, né? Infelizmente, os empresários falaram que não conseguiram construir nada porque não tinha energia, não tinha água. Eu conheço essa dificuldade também, mas a pessoa que não tem um lar, que não tem uma casa, ele não quer saber se lá não tem água, se não tem energia, ele quer saber de fazer um lugarzinho para ele morar. E nesta quarta-feira, uma retaliação contra a imprensa local chamou a atenção. O veículo da reportagem da Sentinela TV foi depredado durante a madrugada. O diretor-geral da emissora falou sobre a desagradável surpresa que tudo indica ser uma tentativa de intimidação à imprensa. Acompanhe. O veículo usado pela equipe da Sentinela TV, emissora afiliada à Rede Bandeirante de televisão em Óbidos, foi depredado na noite de terça para quarta-feira. O carro estava na garagem da emissora e amanheceu com o vidro traseiro quebrado. O circuito de segurança registrou movimentação suspeita por volta de 1h50 da madrugada de hoje. Um boletim de ocorrência já foi registrado e os danos foram apenas materiais. O diretor-geral da emissora, o jornalista Gesso Carneiro, falou sobre o assunto durante o jornal Sentinela Notícias, primeira edição. O ataque ao veículo da reportagem foi uma clara tentativa de intimidar a imprensa. É uma surpresa desagradável. Né, para a emissora, uma surpresa desagradável para o jornalismo. Na verdade, isso é um atentado, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa pessoa que jogou esse material, essa pedra, um tijolo, né? Não ficou bem claro aí, tá com a intenção clara e objetiva de intimidação das pessoas, dos profissionais que estão fazendo jornalismo de melhor qualidade aqui na Sentinela TV. Não tenho dúvida, Marcos, de que essa é uma tentativa de se calar o jornalismo, as práticas boas de jornalismo que nós estamos fazendo aqui na Sentinela TV. O carro estava parado na garagem, ao lado do carro da reportagem da TV tinha um outro carro. Um outro veículo. Né? Um outro veículo que não sofreu absolutamente nada. Né? A pessoa foi com essa intenção. Não existe nada de uma coisa acidental, fortuita, que jogou sem querer a pedra. Não, isso foi proposital. Tá? Foi uma coisa criminosa, tá? Criminosa, com, sem dúvida nenhuma, a grave intenção de nos intimidar. Mas não vão intimidar. Tá? Nós vamos continuar, mesmo porque, e você é testemunha, Marcos, nós temos feito o melhor jornalismo aqui, ainda que um jornalismo crítico,
seja contra qualquer pessoa, mas é um jornalismo embasado, ou seja, um jornalismo que procura ver o outro lado, sempre procura ouvir. É essa recomendação, inclusive, que eu tenho dado a vocês aqui da emissora. Vamos sempre ouvir o outro lado e vamos continuar, porque nós não estamos fazendo um jornalismo que não está de acordo com a cartilha do que reza o bom jornalismo. Tá? Mas isso é uma intimidação, tá? É uma tentativa, aliás, de intimidação contra o que a emissora tem feito de jornalismo, contra o bom jornalismo que a emissora tem feito até agora. Comunicamos o fato à polícia, né? Registramos o BO e queremos uma resposta das autoridades policiais com relação à pessoa que cometeu esse crime. Porque isso é um crime grave, porque não foi apenas uma pedra contra um veículo, tá? Mas uma tentativa de calar o bom jornalismo que nós temos praticados aqui na emissora. E sobre esse caso, a direção da emissora já está tomando todas as providências cabíveis e deve encaminhar o ocorrido às autoridades policiais. E essas foram as informações desta quarta-feira do Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Nós voltamos amanhã com mais informações para você de casa. Desde já eu desejo uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.